Faça um excelente dia. Eu sou Fábio Marquesi e esse é o programa Cá Entre Nós. Venha comigo pelos próximos 30 minutos deste sábado incrível para que juntos extraiamos reflexões que nos aproximem ao ideal humano, através da expansão de consciência em prol do coletivo. Hoje conosco está o professor e coordenador da área de medicina da Universidade AMB Morumbi, Dr. Ricardo Yoshida. Tudo bem, doutor? Tudo jóia? Bom dia. Bom dia, querido. Nós vamos abordar hoje um tema incrível que a Universidade AMB Morumbi vem empregando e eu quero que o doutor discorra sobre isso, que é a questão da humanização dentro da área da medicina. E como que essa humanização ela é fundamental na formação dos novos médicos, dos nossos futuros médicos. E para dar suporte para essa humanização, naturalmente nós temos um grande ênfase também colocado pela Universidade AMB Morumbi, que é o cuidado com a tecnologia. Explica um pouco mais para a gente, doutor, por favor. A humanização dentro da área da medicina. O que seria essa humanização, por favor? É muito interessante esse tema, né? Até a gente estava conversando ali nos bastidores, né? Que o tema de abertura que eu usei para a aula inaugural na universidade este ano foi a humanização na medicina. Por quê? Porque a gente tem um aparato tecnológico tão grande hoje em dia, né? Mas a gente não pode deixar de salientar que o mais importante é a relação médico-paciente, né? Você tem que lembrar que atrás ali daquela mesa tem uma pessoa, né? E essa pessoa, ela tem anseios, ela tem angústias, ela tem dúvidas, ela pode estar doente, mas antes de mais nada, ela é uma pessoa. E você, como médico, tem que saber captar todos esses anseios, todas essas angústias, tem que dar suporte, tem que estabelecer uma relação médico-paciente para trazer confiança, né? E isso a tecnologia não traz para a gente. Isso é uma coisa que a gente adquire com o tempo, com prática, né? E muito com a nossa percepção do que é o todo de uma consulta médica, né? E dentro da Universidade AMB Morumbi, na prática, na dinâmica de vocês, diariamente, quais recursos, quais são as técnicas adotadas para estimular isso nos alunos? Olha, desde o primeiro semestre a gente tem várias etapas de concepção para fazer com que o aluno consiga entender a importância da relação médico-paciente e da humanização na medicina. Então a gente começa logo no primeiro semestre com simulações realísticas. Tá, né? Legal. Então, na verdade, a gente tem toda semana, né, um cenário específico, controlado, no qual a gente tem atores que são preparados para provocar o aluno, provocar certas circunstâncias. Atores, pessoas mesmo? Pessoas mesmo, atores. Por trás disso tem professores especializados em simulação realística, a gente tem consultórios simulados dentro da universidade, né? E aí você tem um roteiro que você segue, né, como professor e espera as reações do aluno. E aí depois você tem um feedback por trás disso e fala, olha, você falou bom dia para o paciente? Que demais. Você perguntou o nome dele? Você perguntou o motivo dele estar aqui? Né? E assim você vai estimulando uma relação entre o paciente para que você tenha um vínculo com ele, porque é importante você ter um vínculo com a pessoa. Em que ano que já é feito isso? Logo no primeiro semestre. Então o aluno já tem essa experiência como se fizesse uma simulação de um atendimento com o paciente. E isso vai do primeiro ao quarto ano, né? Todas dentro de uma unidade curricular que a gente chama de habilidades médicas, né? E isso é preparado a cada, vamos dizer assim, a cada semestre a gente tem temáticas específicas e, obviamente, um aluno do primeiro semestre você vai exigir uma coisa mais simples, tá. E ao longo do período, até chegar no quarto ano, você vai exigindo situações mais complexas, mas sempre enfatizando a humanização, o respeito ao paciente, a relação médico-paciente, porque isso traz muitas informações para o médico que nenhum exame complementar vai te trazer. E vocês dão muito ênfase ainda à parte de médico de família, que parece... Quando a gente fala médico de família, dá sempre uma conotação de como se fosse uma coisa antiquada.
Mas é uma coisa super presente e até futurista, vamos dizer assim, porque é muito importante ter essa coisa. Na verdade, se a gente for pensar nas grandes medicinas públicas do mundo, por exemplo, em Londres, tudo, ela é centralizada num médico de família, né? Tá. Então, assim, aqui na nossa concepção da universidade, a gente tem logo também no primeiro semestre uma prática no SUS, né? Dentro de unidades básicas de saúde, ainda com uma situação específica. A gente gostaria, planeja que o aluno fique do primeiro ao quarto ano no mesmo ambiente, na mesma unidade básica de saúde, para que ele tenha noção de território. Isso é muito importante, porque cada território tem suas particularidades. Por exemplo? Particularidades epidemiológicas, né? Tá. Aquela região tem mais, por exemplo, dengue do que a outra, tem mais hipertenso, outra tem mais diabético. Então, você conhecer a realidade do seu território é muito importante para uma ação específica em relação a isso, né? Então, isso traz também uma relação. Você já pensou, se você como aluno vai no primeiro semestre num lugar, no segundo no outro, no terceiro no outro, que vínculo você cria com aquela região e que vínculo que você cria com os pacientes daquela unidade? Né? Você se perde, e aí perde um pouco da humanização. E já tem esse estímulo logo no início e coloca os alunos também para fazer treinamento já em UBS? No começo é mais observacional, tá, né? Ele tem mais uma noção de território, onde são as unidades que tem, por exemplo, programas de medicina da família, os atendimentos domiciliares, ele mais observa. Com o tempo, adquirindo mais experiências, através até dessas simulações realísticas, que são ambientes controlados, né? A gente consegue controlar o resultado. Você conseguindo controlar o resultado, a hora que você coloca um aluno para fazer um atendimento, ele está muito mais preparado e está muito mais humanizado para fazer um atendimento do que você soltar ele de cara num ambiente que ele também vai se sentir um pouco acuado, né? E não vai conseguir fazer um atendimento bem feito. É óbvio que tudo isso é sempre supervisionado, mas você preparar o aluno em ambientes simulados, você traz um lado, você consegue controlar todo o resultado e trazer esse lado humano para que seja aplicado na prática. E com relação às unidades, funciona da mesma sequência. Você começa observando, depois você começa atuando junto com o profissional, com o professor, né, com o preceptor, e depois você parte para o atendimento um pouco mais específico. Ele recebe, então, esse estímulo para valorizar a relação humana. Sempre. A profissão da medicina, ele já recebe o gosto. Não é simplesmente, olha, seja treinado para alguma coisa, mas você já recebe o prazer de se relacionar com o ser humano do qual vai ser o seu paciente. Exatamente. A gente tem que lembrar que, assim, dentro da medicina, a gente sempre fala que o exame, a história clínica e o exame físico, eles são fundamentais. Se você não tem uma boa relação médico-paciente, você nunca vai extrair uma história clínica bem feita e também não vai fazer o exame físico bem feito, porque na hora que você faz o exame físico, você está fazendo com que o paciente ele acaba ficando um pouco constrangido, porque você tem que fazer uma palpação, né? Então ele está expondo um lado dele que nem sempre é confortável, né? Então, assim, se você estabelece uma boa relação médico-paciente, se você é humano, se você enxerga o paciente como pessoa e não como um doente, a coisa melhora muito. Isso ainda existe uma certa dificuldade das pessoas entenderem essa relação, como você falou, perfeito agora. Então, isso é interessante até para as pessoas saberem que quando a universidade ela faz essa orientação para os alunos, ela está dando uma ênfase da medicina aplicada para a sociedade. A medicina olhando de uma forma ecológica, de uma forma quase que organizada, falando de uma forma holística, no entendimento não só focado por uma questão médico dentro do consultório tratando o paciente, o médico dentro do hospital tratando o paciente com doença, mas ele está percebendo o ambiente como um todo e o que é benéfico para a sociedade, para fazer uma diferença para o coletivo. Então, essa preocupação, para os alunos que estão interessados, para as pessoas que estão interessadas, para os jovens que estão interessados em se tornarem médicos para fazerem o bem em prol do coletivo, que é muito do propósito da Universidade AMB Morumbi e é muito propósito desse programa, eles venham para a Universidade AMB Morumbi para se candidatar. Está terminando um processo seletivo? Como é que está essa parte? Ainda tem vaga para essas pessoas, esses jovens que queiram fazer o bem para o coletivo, estarem dentro desse ecossistema da AMB Morumbi?
Então, felizmente ainda temos aí umas 5 vagas de vaga de transferência externa, né? Que o processo seletivo termina por volta do dia 3, mais ou menos, né? Tá. Mas ainda temos 5 vagas. Então, assim, 5 vagas. 5 vagas. Gente, olha, para vocês que estão preocupados em querer fazer uma diferença na humanidade no futuro, por favor, venham conversar com a Universidade AMB Morumbi, que ainda sobram só 5 vagas para vocês poderem ter essa efetividade e ser protagonistas da transformação do futuro, é isso? É isso aí. E a gente vai abordar agora a questão do suporte para essa humanização. Existe quase que uma lenda, né, doutor, a respeito da tecnologia como sendo conflitante com a humanização. Eu sou um grande apaixonado pela tecnologia, dando suporte para a humanização. E a minha percepção, quando eu tive acesso e o conhecimento ao que tem feito a Universidade AMB Morumbi junto aos seus alunos, ela tem justamente cuidado desse suporte. Então, é a tecnologia olhando para a humanização, como que a tecnologia melhora essa relação, levando até o incentivo para que sejam mantidos os valores, os atributos divinos, a relação interpessoal, e como que a tecnologia ela favorece isso. Existe um aparato tecnológico muito favorável para isso dentro da Universidade AMB Morumbi, correto? Correto, corretíssimo. Na verdade, isso que você falou é uma situação extremamente importante, né? Primeira coisa é todo esse cenário que a gente discutiu anteriormente. E aí, por trás disso, vem a tecnologia. Não é a tecnologia que vem primeiro. Legal, né? Interessante. Então, assim, a tecnologia ela é maravilhosa, porque ela nos dá uma gama de oportunidades de trabalhar todas essas situações, né? Dentro da Universidade AMB Morumbi, por exemplo, a gente não usa mais cadáver, né? Então, assim, a gente tem 7 maneiras diferentes de aprender anatomia. Entre elas, a gente tem um aparelho de realidade virtual 3D, em que você consegue navegar, por exemplo, dentro de um coração, dentro das câmaras cardíacas, dentro dos vasos, dentro dos órgãos, que te dá uma visão muito mais específica do que... E esse que substitui o cadáver, é isso? Não só ele, né? Aí a gente tem também a mesa Sectra. Essa mesa Sectra é uma mesa que a gente consegue, inclusive, fazer dissecções por planos anatômicos. Você pode inserir exames tomográficos, exames de raio-x. Você tem peças, desde peças de plástico até peças reais, né? Reais que eu digo, ela tem o mesmo peso, a mesma textura de um órgão. A gente tem manequins, que são desde manequins bebês, né, que tem peso de bebês, Nossa. E você tem manequins adultos, e tem um manequim lá que para mim é fantástico, que é o Sr. Roberto, né, a gente carinhosamente chama ele de Sr. Roberto, que ele interage, e ele justamente interage como? Interage como se fosse um ser humano, ele é programado para ter reações humanísticas. Então se eu for lá se eu for injetar uma vacina nele e ele sentir dor, ele reage? Reclama, reage. Se você pergunta para ele, Sr. Roberto, por que o senhor está internado? Ah, eu não sei, ninguém me explicou, ele responde. E aí você tem que interagir. Conforme você dá um estímulo, ele responde de uma maneira ou de outra. Que incrível isso. É incrível. Dá para ter uma reação, dá para você ter uma simulação quase que perfeita. Num ambiente controlado. Que incrível isso, doutor. E o que você está falando, eu achei incrível, é o suporte dado pela tecnologia para você simular uma relação humana sob pressão de estresse. Então, se você criou dentro de uma relação humana algum desconforto junto com aquele ser humano, você já vai treinando como você faz essa composição para poder fazer esse ajuste, sempre focado na humanização. E sempre supervisionado por um professor que é treinado para isso. E aí, nesses cenários de simulações, a gente tem cenários de simulação com manequins, que assim, ele apesar de gerar algumas reações, não são super específicas, são programadas, né? Mas aí vem de novo aquela parte da simulação realística, em que são atores treinados, são seres humanos. E isso no aluno causa um impacto bem diferenciado, né? Então assim, é diferente você trabalhar num manequim e trabalhar com um ser humano, né? Então, e a gente tem uma particularidade aqui em São José dos Campos, que a gerente nacional de simulações, ela trabalha aqui no campus. Então, ela ainda dá um suporte extra para a gente aqui. Você está falando da unidade de São José dos Campos, porque a AMB Morumbi, ela tem são 3 unidades da AMB Morumbi, dentro de 14 faculdades de medicina do ecossistema Ânima. 14 faculdades? 14, entre Brasil.
Então vocês estão muito com o pé em cima da bola para poder conduzir os novos futuros médicos aqui no Brasil, para a gente poder ter essa mudança, porque realmente médico de família, médicos que olhem para a humanização é algo fundamental para que a gente possa ter um ecossistema dentro da sociedade muito mais salutar para a gente cuidar da saúde e o bem-estar. Isso faz parte das diretrizes nacional do MEC, né? O MEC, ele preconiza isso, ele quer formar um médico, ele não quer formar um especialista. Especialista você faz residência médica, né? Tá. Ele quer formar um médico que consiga ter um conhecimento suficiente para ter essa parte de humanização, para atender às situações mais comuns, né? Depois disso, você se especializa. Muito bom. Mas a formação tem que ser dessa maneira. Excelente, doutor. Pedir licença, a gente vai fazer um pequeno intervalo. Em 2 minutinhos a gente volta aqui com o Dr. Ricardo Yoshida para a gente falar dessa composição harmônica entre humanização e tecnologia. Até já. Estamos de volta com o programa Cá Entre Nós, hoje com o Dr. Ricardo Yoshida, coordenador da Medicina da Universidade IMB Morumbi. Estamos falando sobre a composição harmônica entre a humanização e a tecnologia. Ele nos expôs no primeiro bloco a importância da humanização, mas sendo suportado pela tecnologia, e como isso é importante para entregar para os alunos de medicina toda uma consistência de base para que se tornem médicos do futuro e um médico da nova era, desse novo momento que nós estamos vivendo. Para dar consistência e dar todo um suporte para isso que nós estamos falando, vou chamar uma aluna da Universidade AMB Morumbi, da área de medicina, para dar o seu depoimento. Vamos lá? Oi pessoal, meu nome é Gabriela, eu sou da turma 1 da Universidade AMB Morumbi de São José dos Campos. Eu curso Medicina e atualmente eu estou no 8º semestre. Vim falar um pouquinho para vocês sobre a universidade, que é extremamente completa quando a gente fala de infraestrutura e tecnologia. Os alunos dispõem de laboratório de morfologia com peças de resina e o Sectra, um instrumento que te permite estudar anatomia 3D. Além disso, a gente tem iPads promovidos pela universidade, que são usados durante as aulas de anatomia também. Junto a isso, nós temos salas de simulação de enfermaria, hospitais e de emergências hospitalares equipadas com salas de debriefing, que é o local onde os alunos fazem a discussão dos casos clínicos depois das simulações. Durante a graduação, a gente entra em contato com a humanização da profissão desde o primeiro semestre, através de disciplinas específicas para o tema, que abordam sobre empatia, cuidado integralizado e o conceito de saúde dentro da sociedade. Essas disciplinas caminham com os alunos do 1º ao 8º semestre, através do ensino em espiral promovido pela universidade, que é o que constrói o nosso ensino de excelência. Obrigada. Muito interessante, né, doutor? Acho que a Gabriela trouxe para a gente uma composição muito boa entre a tecnologia e a humanização de quem está vivenciando isso no campus. A aluna está no 8º semestre, né? Então é a turma mais avançada que a gente tem nesse momento, então ela conseguiu traduzir para a gente toda a experiência que ela teve desde o 1º semestre até o 8º, justamente fazendo essa integração da importância da humanização suportada pela tecnologia. E a tecnologia, ela ajuda muito a você ser humano. As pessoas às vezes têm um pouco esse preconceito, no sentido de que a tecnologia vai substituir o ser humano. Se você analisar e tiver uma visão um pouco mais reflexiva a respeito desse assunto, você vai perceber que a tecnologia ela te dá suporte para que você deixe de ter atitudes mecanicistas. Então ela te protege de atitudes com ações recorrentes, com ações mecânicas repetitivas, para que você possa desenvolver o melhor do ser humano através de intuições, através da inteligência, através do conhecimento aplicado, a sabedoria. Então, cada vez mais te estimular a ser um ser humano. Então, a tecnologia, ela evita que você gaste seu tempo, a sua energia. O universo, sendo cosmos, o universo, ele protege muito o uso da energia. Ele é um grande... ele economiza energia para as coisas fundamentais. E nós, como sendo uma representação do universo, a gente também tem intuitivamente isso, que a gente tem que economizar energia para direcionar para aquilo que a gente tem de maior potencial, que é ser humano. E é isso que a faculdade, que a Universidade AMB Morumbi promove dentro do curso de medicina. Exatamente. E é interessante porque, assim, essas
a situação simulada, por exemplo, né, não é uma coisa que foi assim, desenvolvida aleatoriamente, né? A gente tem noção por estudos, né, desde do primeiro até o 8º semestre, o que a gente espera que o aluno reaja. E a gente sabe que ele vai reagir de uma certa maneira, né? A grande maioria vai ter um comportamento meio padrão. Então a gente consegue fazer com que ele aprenda mostrando que, olha, você falhou aqui, você foi bem aqui. Então, nesses cenários de simulação, você tem um feedback do próprio ator para o aluno e do aluno para o professor. Então, o ator, como paciente, ele fala, olha, eu senti falta de você fazer isso, fazer aquilo, me perguntar isso, me perguntar aquilo. E o professor também dá um feedback e o aluno dá um feedback. Então, é uma tríade de feedbacks. E com isso, você consegue aprender. Então, assim, você aprende acertando, você aprende errando e você constrói gradativamente, com aumento de complexidade, uma situação em que a parte humana é importante, o diagnóstico é importante e para ajudar tanto em um quanto em outro nós temos a tecnologia. A tecnologia não é só manequins, aparelhos de anatomia, né? Você tem hoje em dia tomógrafos maravilhosos, você tem ressonâncias maravilhosas, aparelhos de ultrassom, inclusive a gente tem na própria universidade aparelhos de ultrassom, né? Para você dar suporte a fazer procedimentos e causar menos danos sem machucar o paciente, né? Então tem uma série de coisas que a tecnologia nos suporta, né? Essa tecnologia aplicada para o ensino, que é o que ia ser feito pela Universidade AMB Morumbi nos cursos de medicina, consequentemente, laceia a mente dos alunos para quando eles se tornarem médicos e forem operar a tecnologia, como você falou, o tomógrafo, eles já tenham uma noção de como operar a tecnologia, porque eles já são usuários da tecnologia, da alta tecnologia. O que você colocou a respeito da realidade virtual? Fala um pouco mais como é que é essa experiência da realidade virtual aplicada. A sensação é como se estivesse num cinema, né? Lembra daqueles primeiros filmes que apareciam? É realmente uma situação que, assim, quando você pega... Eu fiz medicina tradicional, com cadáveres, né? Com peças anatômicas conservadas em formol, né? Você pega o coração, você olha, você fala, interessante, né? Você não, ainda mais no primeiro semestre, que você ainda conhece pouco da anatomia, né? A hora que você entra dentro do coração, navega por dentro das câmaras, faz o circuito do sangue, te dá uma sensação muito mais real do que você pegar uma peça na mão. E você tem a peça, só que ela não é a peça em si, ela é uma peça que é de resina, que ela falou com peso igual, tudo. Então você consegue agregar as duas coisas, você navegar por dentro do órgão e conseguir pegar na mão sem ser uma peça real, sim uma peça, vamos dizer, virtual. E qual que é a vantagem em relação a usar essa tecnologia para substituir o cadáver? O que melhora isso para o aluno? Como a gente tem 7 maneiras diferentes de você abordar, que nem a Gabriela Luna falou, né? Você tem iPads, você tem notebooks, você tem a mesa Sectra, você consegue ter uma noção um pouco mais global, né? Porque, imagine, os cadáveres também, eles tinham um desgaste natural de conservação, né? Então, às vezes, assim, o que a gente via nas nossas aulas de anatomia, assim, o professor colocava uma setinha em cima, assim, às vezes você olhava, você não enxergava muito bem o que estava acontecendo. Será que Eu lembro até hoje do ducto colédoco, né, que é uma via que drena o fígado, né? Eu olhava e falava, mas não estou enxergando o ducto aqui, né? Quando você tem um ambiente virtual associado a uma peça que tem uma conservação que não vai se acabar, né, uma peça de resina, tudo, você consegue fixar mais. E aí você tem outros elementos que vão complementando isso, não só um, mas vários. E eu acho que é isso que vale a pena. Você, ao longo de todo esse tempo, desde que eu me formei até agora, você teve várias situações que consigam chegar naquele ponto que é compreender aquela situação de uma maneira mais real. Que você consegue direcionar o seu foco, aquilo que a gente está falando sobre economia de energia, você direcionar o seu foco de atenção e de aprendizagem para aquele ponto, sem você precisar
identificar, será que isso que eu estou vendo, que é a primeira vez que eu estou vendo, eu como aluno vendo, será que esse é exatamente o que o professor acabou de falar? É isso. Porque não estou conseguindo enxergar direito, mas quando você tem isso mostrado e demonstrado através da tecnologia, fica muito mais evidente, onde você não fica gastando energia, será que é, será que não é, você sabe que é. É isso aí. Isso facilita bastante no entendimento e até para o professor passar essa compreensão para o aluno, né? E o aluno, naturalmente, depois vai passar isso para o seu dia a dia. O que você acha que, nessa experiência de campus, essa experiência durante a universidade, favorece o aluno nessa integração da humanização e tecnologia para que ele depois replique isso no seu dia a dia? O que você acha que isso é o mais... porque ela falou uma coisa muito legal. A estrutura de ensino, tecnologias voltada para o ensino, está muito tecnológica. E, consequentemente, a Universidade AMB Morumbi dá os valores necessários para a humanização do aluno também, professor, relação aluno-professor. E, consequentemente, há um treino para que haja depois uma valorização para isso para o seu dia a dia. Você percebe que dentro do campus vai haver esse estímulo para o aluno com relação a valores, virtudes, que isso diz respeito à forma como você vai conduzir, não só porque ele aprendeu de uma forma fria, que deve ser educado, que deve ser legal como profissional, cuidar do próximo, mas de uma forma mais visceral, olhar para o próximo como um fractal, como uma parte do todo integrada contigo, que ele vai ter que se preocupar aquilo para fazer uma troca verdadeira, de cuidar daquela vida. Você sente que isso há um interesse do aluno transportado para quando ele se tornar um médico real? Olha, esse é um foco muito principal, assim, um foco central do que a gente tem dentro da formação nossa no curso de medicina, justamente para que não aconteça isso, né? A gente estava conversando até também antes, tem um TED Talk de um médico de Stanford, né? Que ele coloca justamente isso, né? Quer dizer, você precisa ter uma boa relação médico-paciente, estimular isso no aluno para ver novamente que quem está atrás ali é um ser humano. Não é um doente, não é uma doença, não é uma hipótese diagnóstica, é um ser humano. E aí, você conseguindo construir uma boa relação médico-paciente, e aí suportado pelas tecnologias, você vai conseguir fazer um diagnóstico mais preciso, conduzir a doença de uma maneira mais eficaz e, o mais importante, manter sempre uma relação humana com o paciente. Incrível. Professor, muito obrigado pela contribuição. Eu tenho certeza que todos que nos assistiram, todos os jovens que estão interessados em fazer o bem para o coletivo, que estão preocupados com o futuro, em serem protagonistas de uma forma diferente para a construção do novo mundo, da nova era, vão pegar essas 5 vagas, são 5 vagas da forma tradicional e 5 vagas do Enem ainda que tem, é isso? Tem, do Enem, é isso, nós temos as vagas Enem e tem as vagas de transferência, né, que a gente que essas vagas de transferência são dedicadas para o 3º semestre. Tá. Então, eu tenho certeza que esses jovens vão se interessar bastante para correr, para fazer a matrícula e se candidatar, para que possam construir um futuro e que assim criem um corrente do bem em prol do coletivo, que é o propósito da Universidade AMB Morumbi e deste programa Cá Entre Nós. Aguardo vocês no próximo programa às 9h30 aqui na Band.